E o tema que nós vamos falar nesta noite é este: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero fazer a leitura aqui do Malaquias 3, de 13 a 18. Começa assim, Malaquias 3:13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedades prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O livro chega neste ponto, ele dá uma funilada. O profeta começa a falar para eles, mas olhando para o final. Já falou da vinda de Elias, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Já falou a vinda do Deus encarnado e agora está falando do final dos tempos. E eu quero falar nesta noite um pouquinho sobre isso, sobre os regenerados e aqueles que ainda não são e precisam se render diante do Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aqui nestes versos nós encontramos novamente o problema do mal. Novamente, o livro vem de Malaquias 1:1 até o final, e nós encontramos o problema do mal. Ou seja, o que adianta servir a Deus se as mesmas coisas acontecem tanto para os justos quanto para o ímpio? O que adianta se os justos e os perversos sofrem as mesmas coisas? Não parece haver diferença nenhuma nessa servidão, nessa adoração. Qual é a vantagem? Faço a pergunta para vocês. Qual é a vantagem de servir a Deus e andar nos seus estatutos? Qual é a vantagem de servir a Deus e buscar a sua presença? Você já se fez essa pergunta? Qual a vantagem de servir a Deus? Eu vivi uma vida regalada lá fora, o Senhor me resgatou. A vantagem em ser um filho de Deus? A vantagem em ser servo de Jesus Cristo? A vantagem em estar aqui num domingo à noite, louvando o nome do Senhor, buscando a presença do Senhor, fazendo comunhão com os irmãos? A vantagem nisso? A primeira vez que eles fizeram esta pergunta, o Senhor falou que enviaria o profeta Elias, e enviou o profeta Elias, que veio dizendo: arrependei-vos. Na segunda vez, o Senhor disse que mandaria o próprio Deus encarnado, e veio o Deus encarnado, Jesus Cristo, pregando: o reino de Deus chegou, arrependei-vos. E agora o Senhor está dizendo que vai resolver isso de uma vez por todas, e eles vão ver qual é a diferença entre um e outro, qual a diferença entre o que serve e o que não serve. É interessante que atualmente, ou nos dias de hoje, muitas pessoas estão convencidas de que não vale a pena servir a Deus. Sabe por quê? Porque muitas fizeram uma troca com Deus, fizeram uma barganha com o Senhor.
do tipo assim, eu vou fazer a minha parte, só que o Senhor faz a tua. Eu vou te dar isso, só que você me retorna com aquilo. Só que fizeram uma barganha sozinha, fizeram um compromisso sozinho. O Senhor não compactua com isso. O Senhor não é Deus de barganha. O Senhor é Deus todo-poderoso. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Muitos alegam que Deus os abandonou, porque fizeram pedidos e não foram respondidos. Oraram e Deus não respondeu. Mas aquilo, olha, mas não tinha porque Deus não me responder. Não tinha porque Deus não atender aquele meu pedido. Estava tudo programadinho. Deus tinha que me atender. Mas Deus não atendeu. E aí a pessoa diz que, por causa disso, elas deixaram de servir ao Senhor. Só que a minha Bíblia diz que Deus não abandona os seus. Nunca. Só que a vontade dele também não é a tua vontade e nem a minha, porque a dele é boa, agradável e perfeita, e a minha é manipulável ou manipulada, é egoísta muitas vezes. E por isso, muitas pessoas alegam que abandonaram a Deus. É interessante, olhando para esse texto, que a briga deles era, entre outros motivos, o financeiro. É interessante que quando nós olhamos do lado de cá da sepultura, do lado de cá do túmulo, nós percebemos isso, que muitas vezes o perverso ou o injusto, ele prospera, e o justo ou o cristão, ele não prospera tanto, ou ele é afligido, ou ele é oprimido. E há uma dúvida em relação a isso. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que do outro lado do túmulo, esta realidade se mantém? Será que quando nós passarmos, usando uma expressão do mundo, desta para melhor, eu espero que seja, a realidade se mantém do jeito que é aqui? Nós temos uma passagem na Bíblia, em Lucas, no capítulo 16, onde a Bíblia nos fala de dois homens. A Bíblia começa o versículo assim, ó: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. E aí segue o texto e diz assim: também havia certo mendigo chamado. E cada um vai para o seu lugar. Quem vai para onde? A Bíblia nos diz que Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. E o rico vai para o Hades, para o inferno. É interessante que, eu quero só fazer uma ressalva aqui, não rico por ser rico, mas por não crer. E é interessante que este homem, este rico, ele via Lázaro e Abraão, até ele conversa com Abraão. Só que o que nós entendemos é que do outro lado do túmulo, nem sempre a realidade daqui se mantém. Eu estou fazendo essa introdução, que você pode não estar entendendo muito, mas daqui a pouco a gente vai tentar fechar. Que muitas vezes nós damos muito valor às coisas aqui terrenas, enquanto que a palavra de Deus nos orienta e nos admoesta e nos incentiva a buscar as coisas eternas. Estes irmãos aqui, ou estas pessoas do livro de Malaquias, eles estavam preocupados somente com as coisas terrenas. Estavam preocupados, alguns deles estavam preocupados somente com o que o Senhor podia dar a eles financeiramente. E nós vemos que hoje, infelizmente, não está diferente em muitos lugares que nós temos percebidos. Muito bem, Malaquias 3,13 diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Este grupo estava negando que fosse verdade o que Deus estava dizendo.
Eles insultavam a Deus. Durante o livro todo nós vimos frases do tipo: não é comigo, eu não sei do que o senhor está falando, olha, o senhor deve estar gagá, porque não é comigo essa situação. E aí nós vemos algumas frases dessas pessoas, ou desses irmãos, durante o livro. Por exemplo: em que nos tens amado? Eles perguntando para o Senhor em Malaquias 1:2. Em que desprezamos o teu nome? Malaquias 1:4. Em que te havemos profanado? Malaquias 1:7. Por que não olhas nem aceitas com prazer as nossas ofertas? Malaquias 2:13-14. Em que o enfadamos? Malaquias 2:17. Em que havemos de tornar? Malaquias 3:7. Em que te roubamos? 3:8. Em que temos falado contra ti? Malaquias 3:1, não é 1, é 13. Então todas essas frases foram eles questionando a Deus quando Deus vinha e perguntava alguma coisa para eles. Eu quero deixar claro que, irmãos, não é pecado perguntar para Deus por que é que você ou eu estamos passando por isso ou por aquilo. Não é pecado você perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer tratar em mim com isso? Eu estou passando por essa situação, eu não estou entendendo esta situação. O que é que o Senhor quer moldar? O que o Senhor quer tratar comigo, com a minha família? O que o Senhor quer mostrar para mim com isso? Isso não é pecado, perguntar para Deus. Mas o que é pecado é questionar o Senhor na sua justiça, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, na sua santidade, na sua retidão. E isso que eles estavam dizendo: Senhor, o Senhor não é justo, o Senhor não é santo, o Senhor é parcial. Isso é pecado. Mas questionar o Senhor sobre o que nós estamos passando, muitas vezes não é pecado. E aí eles dizem o seguinte, no 3, 14 e 15: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedades são olha só, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha a acusação daquele povo e até sacerdotes que estavam fazendo para Deus. Olha, aqueles que pecam deliberadamente é o que escapam. Estes parece que o Senhor gosta mais deles do que de nós. Eu fui buscar a palavra inútil. Inútil significa desnecessário. É desnecessário servir ao Senhor, que nos aproveita, ou seja, que vantagem tem servir a Deus? Se seguir ou não seguir, não adianta em nada. Eram estas as palavras deles, e hoje são estas as palavras que nós ouvimos de muitas pessoas. O que adianta servir Deus? Deus não existe, não serve. Olha fulano de tal, olha cicrano, olha o João, olha o Zé, não tem religião nenhuma, e olha como é que ele está bem, olha como é que ele está, olha a vida dele. Então para que serve seguir ao Senhor? Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 20, o Senhor nos dá uma boa lição a respeito deste assunto. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Isso é um contraste muito interessante que nos leva a pensar. Nós muitas vezes fazemos os nossos investimentos, eu chamei isso daqui de aplicação de risco.
Nós aplicamos muitas vezes no lugar errado. Nós aplicamos aqui, ao invés de aplicar lá. Nós nos preocupamos em juntar aqui, quando o Senhor nos manda a ter lá. Lá ninguém mexe. Aqui nós corremos o risco de perder tanto o capital quanto os juros. Isso é uma aplicação de risco. E quando eu digo capital, eu digo a sua vida com Deus. Irmãos, o Senhor, e nós somos tão, eu vou me colocar nessa aqui, nós somos tão ignorantes às vezes, que nós lemos isso daqui e nós não seguimos o Senhor. Nós não fazemos isso. Nós nos preocupamos mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Eu disse que eu estou falando para regenerados. E eles diziam o seguinte: inútil servir ao Senhor. Eu coloquei aqui um texto que eu vou ler para você. Servir a Deus não é uma troca de favores. Muitas pessoas acham que servir a Deus é... eu estou fazendo um favor de servir a Deus. Não, servir a Deus não é troca de favores. Onde eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Servir a Deus é um privilégio que Ele nos concedeu. Servir a Deus é adoração a Ele. É sair o homem e exaltar a Cristo. É que Ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista. Servir a Deus não é inutilidade, não é perda de tempo. Servir a Deus é saber que Ele deu tudo por mim e eu não tenho nada para dar para Ele. Isso é servir a Deus. Que Ele deu tudo o que Ele tinha para mim, por mim, e eu não tenho nada para dar para Ele. Então nós voltemos às mesmas questões anteriores. Onde eles viam a diferença material entre eles e os ímpios, acusando Deus de não tomar nenhuma providência com relação a isso. Esta era a briga deles. Como se Deus desse preferência aos soberbos, como se Deus desse preferência aos perversos, ao invés de abençoar o povo dele, que eles eram o povo de Deus. Eles argumentavam que os perversos pecavam e não eram castigados, que eles provocavam a Deus e nenhum raio caía do céu para rachar a cabeça daqueles perversos. Eles questionavam que nenhum anjo saía, isso não está na Bíblia, tá? Eu estou falando, que nenhum anjo cortava a cabeça daqueles ímpios. Eles questionavam por que Deus não tomava nenhuma providência. E é interessante que quando nós vamos para isso, nós pensamos assim, por que Deus não toma essa providência? Nós como humanos, como pecadores, às vezes nós queremos ver isso. Nós queremos ver Deus soltar um raio e destruir tudo. Isso não é privilégio meu e seu. Foi privilégio também de Tiago e João. Tiago e João, os apóstolos, certa vez Jesus estava Jesus estava indo para Jerusalém, e Jesus tinha que passar no meio de uma aldeia, no meio de um vilarejo, que era habitado por samaritanos. E judeus e samaritanos é quase que nem corintiano e palmeirense. Entendeu? É mais ou menos essa relação, eles não se davam muito bem. E a hora que aqueles samaritanos viram que eram judeus e que eles iam para Jerusalém, eles não deixaram eles passar por ali. E não deixaram eles ficar ali, passar a noite por ali. Aí surge então a brilhante ideia de Tiago e João. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quer, Senhor? A gente manda descer fogo do céu e acaba com todo mundo. Entendeu? Se eu e você pudéssemos fazer isso, a gente mandava descer fogo do céu e queimar uns irmãos. Entendeu? Pois é, isso era uma parte. E aqueles irmãos, aquelas pessoas de Malaquias, eles estavam pensando justamente nisso daqui. Senhor, por que o Senhor não toma uma providência? Por que o Senhor não faz isso? Olha o que esse povo está fazendo. Olha para mim, olha como é que eu sou bom. Eu sou o teu povo. Eu faço tanta coisa. Aí o profeta começa a dizer para eles o que eles faziam. Eles traziam animais defeituosos como oferta. Eles roubavam a Deus
nos dízimos, eles abandonavam as suas mulheres, eles casavam com mulheres de outras religiões, eles misturavam com mulheres estrangeiras e queriam prosperar. E queriam prosperar. E queriam que Deus atendesse os seus pedidos. Eles faziam tudo o que não era para fazer. Eu já falei isso aqui num estudo. Eles pegavam os piores animais que tinham. O animal cego, o animal aleijado, o animal que era dilacerado por uma fera, então sobrava só uma parte do animal, esse que eles traziam para a oferta. Ou seja, eles traziam tudo que era ruim. Eles não podiam separar das esposas, mas eles largavam a sua esposa porque eles tinham visto coisas melhores entre as pagãs. Vou largar minha esposa e vou casar com a outra. Eles se misturavam com religiões porque eles iam adorar os deuses das suas esposas. E eles diziam: Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Pois é, será que é só eles, irmãos? Muitas vezes nós cometemos os mesmos deslizes. E nós falamos: Senhor, o Senhor não ouve a minha oração. Muitos caem na mesma oração, na mesma tentação, desculpa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se nós sairmos aqui fora e perguntarmos assim para qualquer evangélico: qual foi a maior bênção que Deus te deu? Qual foi o maior milagre na sua vida? Quais seriam as respostas que nós iríamos receber? Quantos acham que a resposta seria financeira? Quantos acham que a resposta seria material, vamos dizer assim? Quantos vocês acham que responderiam o seguinte: o maior milagre foi a salvação que Ele me deu em Cristo Jesus? Porque este foi o maior milagre. Pegar você lá daquele mundo que você vivia e te dar uma nova vida. E salvar você, libertar você, levar você para a eternidade com Ele. Você quer milagre maior do que este? Efésios 2:1 diz assim, Ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu estava assistindo um filme e eu vi o seguinte, uma cena, a pessoa se afogou, aí foi lá o bombeiro, trouxe a pessoa para a praia, a pessoa está morta, aí o bombeiro faz massagem, faz respiração boca a boca e faz massagem de novo, a pessoa está morta, aí está todo mundo do lado ali desesperado, morreu, você deixar ali é só jogar terra, morreu, entendeu? Aí o bombeiro vai, faz massagem de novo, faz respiração boca a boca, de repente a pessoa, aí todo mundo, que alegria, morreu, mas foi ressuscitado. Quer dizer, é uma ilustração bem boba, mas irmão, você estava morto, você não podia fazer absolutamente nada, e o Senhor te salvou, e de graça, não pelos teus méritos, pelos méritos de Cristo. E você que é regenerado, que já crê nisso, que já sabe disso, glorifiquem a Deus por isso. Eu quero ler aqui uma passagem aqui do Augusto Nicodemos, no livro O Culto Segundo a Deus, sobre este assunto, que ele diz assim: a resposta de Deus, depois de dizer quais eram as palavras hostis que o povo estava proferindo, foi revelar que Ele preparou um dia em que julgaria o mundo. Mas agora não, ainda não. Por enquanto, o seu povo terá que viver pela fé. Vamos ter que conviver, por enquanto, com a prosperidade dos ímpios, a presença do mal, a aparente falta de castigo para o mal. Teremos que cultuar a Deus pela fé, sem esperar dele qualquer recompensa, a não ser o privilégio de estar em sua presença. Enquanto Deus não vier com o juízo, naquele dia que Ele preparou, em que Ele mostrará a diferença entre aquele que o teme e o que não o teme, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Contudo, enquanto esse dia não chega, seu povo terá que andar pela fé. Boa, né?
Malaquias 3,16, dando sequência, diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Está muito claro que existiam duas turmas. Uma turma que falava mal e uma turma que temia. Está muito certo que haviam duas turmas, uma turma que não cria e uma turma que cria. Uma turma que blasfemava e uma turma que falava do Senhor. Uma turma que só queria os bens e outra turma que queria proclamar o nome do Senhor. Havia um grupo que pensava diferente, um remanescente que se interessava pelo Senhor, que buscavam as coisas lá do alto. Irmãos, Deus sempre reservou um remanescente. Deus sempre reservou um remanescente. E eu coloquei aqui: sempre haverá, nem que sejam 3 que não se dobrarão diante da estátua de Nabucodonosor, e o Senhor os livrará da fornalha de fogo. Sempre haverá, nem que seja um que não aceitará as ofertas de sedução da mulher de Potifar. Sempre haverá, nem que sejam 2 que não aceitarão as ofertas dos sinédrios, mas decidirão obedecer a Deus e não aos homens. Sempre haverá, nem que seja um que não se importará com a sua vida, mas levará o evangelho até os confins da terra. Sempre haverá, nem que seja um que não se sujeitará às orações a um Deus humano, e por isso será jogado na cova dos leões, mas Deus fechará a boca dos leões. Sempre haverá, sempre houve, existe hoje e sempre haverá um remanescente do Senhor, que busca o Senhor. Sempre haverá um remanescente que vai dizer não às concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Sempre haverá um remanescente que vai preferir as coisas de Deus às coisas do mundo. Sempre haverá um remanescente que vai buscar a presença do Senhor. Aí eu pergunto para você: será que nós somos esse remanescente? E o Senhor estava ouvindo isso que é interessante. O Senhor estava ouvindo eles falarem, o Senhor estava atento ao que eles estavam dizendo, e mais que isso, o Senhor estava escrevendo o que eles estavam dizendo, estava escrevendo num rolo de esperança. Você sabe qual é o nome que se dá a rolo de esperança na Bíblia? Também é conhecido como o livro da vida. O Senhor estava escrevendo, o Senhor estava atento ao que eles estavam dizendo. Ter o nome escrito no livro da vida é tudo de bom. Ter o nome escrito no livro da vida é o principal objetivo. E depois que ele foi escrito, ele não será apagado. Olha bem, a Bíblia nos fala que Jesus mandou 70 discípulos dele. Pegou 70 e disse: vocês vão e vocês vão pregar, anunciar que o reino de Deus é chegado, vocês vão curar as pessoas, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer um monte de coisas. E eles foram, aquele monte. Depois de um certo tempo eles voltaram, e eles voltaram felizes da vida, dizendo assim: Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome. Até os demônios nos submetem pelo teu nome. Só que Jesus disse o seguinte para eles: olha, vocês não ficam felizes não ficam alegres porque os demônios se submetem pelo meu nome. Vocês devem ficar felizes porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Porque expulsar demônio não significa salvação. Profetizar
Lá não significa salvação. Porque se você for para a Bíblia, o Senhor diz assim, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Não expulsamos demônio no teu nome? Afasta de mim que eu não vos conheço. Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez. Não se trata de uma linguagem figurada, mas de que o homem verá a volta de Cristo. Por que outra vez? Irmãos, no dilúvio, o Senhor salvou Noé e a sua família. Todos os demais pereceram. E olha que Noé foi um pregador da justiça. Sodoma e Gomorra, Deus salvou Ló e as suas 2 filhas, porque a esposa dele ficou pelo caminho. Aquele povo conhecia tudo isso. Aquele povo tinha isso. Eles sabiam o que significava. Eles tinham visto isso. Visto não, eles tinham ouvido isso. Então eles sabiam do que o Senhor estava falando. Em Apocalipse 1,7, diz assim, 1,17, agora não sei se é 1,7 ou 1,17, eis que vem com a nuvem, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Querido, naquele dia, enquanto os perversos vão perecer na eternidade, nós seremos o particular tesouro de Deus. Naquele dia, irmãos, enquanto a grande meretriz será lançada no lago de fogo, nós, como noiva do Cordeiro, entraremos para as bodas. Naquele dia, irmãos, enquanto a grande Babilônia entra em colapso, a nova Jerusalém desce dos céus. Naquele dia, irmãos, enquanto os perversos entrarão no tormento do inferno, os justos entrarão no seio de Abraão. Naquele dia, irmãos, enquanto os perversos ressuscitam para o juízo, os justos ressuscitam para a vida eterna. Naquele dia, irmãos, enquanto os perversos são lançados no lago de fogo, os justos, cujo nome estão no livro da vida, entrarão no céu. Naquele dia, irmãos, enquanto os perversos ouvirão, apartai-vos, os justos ouvirão, vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino. Naquele dia, irmãos, ficará provado que é falsa a acusação de Malaquias 2,17, que diz: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é o que o Senhor se agrada. Naquele dia, irmãos, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, escreve assim: no passado, o propósito do Senhor para nós foi um propósito eterno. Ele nos predestinou. No presente, o propósito do Senhor para nós é um propósito histórico. Ele está nos mudando, transformando pelo Espírito Santo. E no futuro, o propósito do Senhor para nós é um propósito escatológico. Nós seremos como Ele. Tudo isso contribui para a mesma finalidade de semelhança com Cristo, pois este é o propósito de Deus para o seu povo. Eu sei que não é uma mensagem gostosa de ouvir, mas como aplicação, eu deixo só o tema dela para você pensar. Então, vereis outra vez a diferença entre o que servem a Deus
e o que não serve, ou a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que quer o Senhor e aquele que não quer. Irmãos, como remanescentes, como um povo que eu creio que trocou as coisas do mundo pelas coisas do Senhor, um povo que procura acumular riquezas eternas ao invés de riquezas aqui neste mundo, um povo que tem prazer em anunciar a palavra do Senhor, um povo que tem o nome escrito no livro da vida. Este povo tem o compromisso de anunciar o Evangelho a todos aqueles que ainda não creem. Qual é a mensagem que João Batista falava? Arrependei-vos. Qual é a mensagem de Jesus Cristo? O reino chegou, arrependei-vos. Qual é a mensagem que nós temos que levar para as pessoas? Arrependam e creia no Senhor Jesus Cristo, somente no Senhor Jesus Cristo, como teu Senhor e Salvador. Amém?